Em Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 2, o próprio Jesus evidencia que ele é o profeta do livro do Apocalipse. Jesus profetizou as palavras que hão de acontecer, ou que haveriam de acontecer, na segunda vinda do Messias. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Vejamos agora o Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Jesus disse que haveria necessidade de profetizar muitas vezes. Está aqui, Apocalipse 10, 11. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Meus irmãos, esta profecia também jamais será cumprida da maneira que os bispos, os pastores e os padres ensinam para os seus fiéis. Como Jesus poderá profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis, vindo sobre as nuvens literais, ao som das trombetas dos anjos, num piscar e fechar de olhos, de um modo sobrenatural? Meus irmãos, com muita atenção, me acompanhem esta gravação. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que a segunda vinda do Cristo será no Oriente e que todo olho o verá. Meus irmãos, se Cristo vier sobre as nuvens literais, tocando trombeta com os anjos, como o povo cristão do Ocidente poderá ver? Todo olho verá. Devido à esfericidade da terra, se Jesus, o Cristo, vier no Oriente, os cristãos do Ocidente não poderão vê-lo. E assim vice-versa. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, que Cristo virá no Oriente. O Senhor Jesus também, há 2000 anos, nasceu no Oriente. E o mesmo deverá vir no Oriente, porque o Oriente é o berço das religiões. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Deus é um Deus imutável. Em 1 Coríntios 14, 33, a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Vejamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 e Apocalipse 3, versículo 12. Darei uma pedra branca e na pedra um novo nome. Esta profecia é do Senhor Jesus. E agora em Apocalipse 3, 12 diz: a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a pedra significa Cristo, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Aqui o Senhor Jesus disse que a segunda vinda do Messias, o Cristo no seu segundo advento, terá um novo nome. Esta profecia é do próprio Jesus. Meus irmãos, continuem com muita atenção os exames desta conferência. Vejamos agora em Apocalipse 17, 15. Jesus disse: as águas que viste, onde se assenta as prostitutas, são povos, multidões, nações e línguas. O termo águas na Bíblia Sagrada está se referindo ao povo pecador. Em Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Se águas é povo pecador,
nuvens, que é água purificada, está simbolizando povo purificado, povo santo. Então, quando Jesus disse que ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá, Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo. Vejamos agora em João capítulo 3, versículo 13. Quando Jesus estava instruindo Nicodemos acerca do renascimento, Jesus disse estas palavras: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Jesus havia descido do céu, se ele estava conversando com Nicodemos? Como ele diz que estava no céu se ele estava conversando com Nicodemos? Afinal, Jesus nasceu como uma criança de Maria. Mas quando ele estava conversando com Nicodemos, ele disse que havia descido do céu. E também disse que havia subido ao céu. E também disse que estava no céu. Mas ele estava em corpo físico conversando com o homem, com Nicodemos. Portanto, meus irmãos, o termo águas está se referindo a povo pecador, como o próprio Senhor Jesus evidenciou aqui em Apocalipse 17:15. Quando o Senhor Jesus disse que vem com as nuvens e todo olho verá, o Senhor Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo, com a linhagem de Deus. Nesta passagem, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Se nós lermos em Daniel capítulo 12, versículo 10, esta profecia diz: Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados. Portanto, descerá do céu com grande brado, significa que o Messias virá com a linhagem de Deus. Em Apocalipse 12:5, o próprio Jesus evidenciou que a segunda vinda do Messias não virá das nuvens literais. Aqui o Senhor Jesus disse: E deu à luz um filho, um varão, um homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, com a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui o próprio Senhor Jesus diz claramente que ele será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Portanto, o livro do Apocalipse é o livro das revelações dos últimos dias, reveladas, profetizadas pelo próprio Senhor Jesus, cerca de 98 anos depois que ele subiu aos céus, depois que ele foi crucificado, e ele revelou estas palavras a João, seu servo, na ilha de Patmos, as coisas que haveriam de acontecer na época da segunda vinda do Messias. E quem estiver distorcendo esta profecia do Senhor Jesus, se responsabilizarão pela tamanha gravidade e pelo tamanho erro fatal que estão cometendo contra o povo de Deus. Aqui em João 16:12, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Estas palavras Jesus disse quando ele estava em corpo físico. Vejamos agora as palavras que Jesus disse quando ele já não estava mais em corpo físico. 98 anos depois da sua crucificação, Jesus disse essas palavras ao seu servo João na ilha de Patmos, das coisas que iriam acontecer na segunda vinda do Messias. Jesus disse a João: O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Jesus, em vida, disse que teria que dizer muitas coisas,
E 98 anos depois de sua morte, revelou a João, na ilha de Patmos, que deveria abrir e romper os 7 selos. Como o Messias poderá abrir o livro selado com 7 selos? Ainda muitas coisas para dizer à humanidade, se ele vier literalmente sobre as nuvens do céu? Em Malaquias 3,6, em 1 Coríntios 14:33, diz: Deus é imutável, e Deus não é de confusão, mas sim de paz. Em Lucas 19:43-44, e Mateus 23, Jesus condenou os líderes do judaísmo. E agora em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus condena os líderes do cristianismo com as palavras: obreiros da iniquidade. Em Malaquias 3,6, 1 Coríntios 14:33, Deus é imutável e Deus não é de confusão. Portanto, meus irmãos, o retorno de Cristo não acontecerá da maneira como ensinam os líderes cristãos, porque contraria as profecias do próprio Senhor Jesus escrito no Apocalipse, e também contraria as leis naturais da criação. Lembremos que o Senhor Deus é imutável e não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz.